Continuando a nossa série de algoritmos de ordenação, nesse vídeo vai ser apresentado o segundo algoritmo de ordenação, que é o Insertion Sort, onde vai ser, nesse vídeo, implementado em Python. Eu sou o Leandro Santiago e vamos introduzir nesse vídeo o segundo algoritmo de ordenação, que é o Insertion Sort, que, como eu comentei no último vídeo, o Insertion Sort ele tem a mesma complexidade algoritmo do Selection Sort, no pior caso, que é o N ao quadrado, mas no melhor caso ele é melhor do que o Selection Sort. Ele tem a complexidade de odd n. Então, primeiro, vamos ver como é que seria o chinês, né, desse algoritmo, como é que esse algoritmo funciona. Então, qual é a ideia do algoritmo? A ideia do algoritmo, a gente vai começar com o segundo elemento, errei aqui, esse segundo elemento, que é o elemento, que é a segunda letra, e a gente vai comparar esse segundo elemento com todo mundo que está na esquerda, né, varrendo da direita para a esquerda no nosso algoritmo. Então, qual é a ideia? Por que o nome é Insertion Sort? A gente vai, a partir do elemento que a gente está comparando, né, que no nosso caso aqui vai ser o N, a gente vai comparar um a um com o elemento da esquerda, verificando se o elemento da esquerda é maior do que o que a gente está comparando. Se for maior, a gente faz a troca, né? A gente faz a troca. Então, qual seria a ideia? A ideia do Insertion Sort é inserir esse elemento, né, no grupo de letras à esquerda que já vai ficando ordenado. Então, se esse elemento N ele for menor do que qualquer outro elemento que está à esquerda, esse N ele tem que ser inserido de alguma forma. Então, no nosso caso, o I ele não é maior que o N, então o I está na posição correta. Então vamos ir varrendo esse algoritmo. Vamos botar aqui outra cor novamente. Então, aí a segunda iteração do algoritmo, a gente ia traçar o S, né, como o próximo elemento a ser avaliado, e ia olhar todo mundo à esquerda. Então a gente consegue ver, o S ele é menor do que algum elemento à esquerda? Não, ele não é menor que N nem I. Então, por enquanto, todos os elementos à esquerda estão ordenados. Então, próxima iteração, a gente vai avaliar o E e vai olhar todo mundo que está à esquerda. Então, de cara, a gente já consegue ver que o E ele é menor do que todos os elementos. Então, vamos mudar aqui a cor. Vamos botar uma cor vermelha. E com isso, o algoritmo vai inserir o E na primeira posição, né? Então, a gente vai comparando. O S é maior que E? Tá? Sim, o S é maior que E. Então, troca. Tá? Aí depois vai comparar. Aí faz essa troca, ele vai comparar. Aqui vai ser vou botar aqui o E. Aqui vai ser o S. Aí a gente vai fazer novamente. O N ele é maior que E? É. Então troca de novo. Aí aqui vai vir um E e aqui vai vir um N. O E é menor que I. Deixa eu botar aqui por baixo. O E vai ser menor que I? Sim, o E é menor que I. Então troca novamente. Vai ficar o E aqui e aqui vai ficar o I. Então, depois que a gente inserir o E, a gente vai ter a seguinte configuração. Então, o E ele vai ser o primeiro, depois vai vir o I, o N e o S. Então, a gente vê que todo mundo meio que dá um shift à direita. E, posteriormente, a gente vai ter o R, o T, o I, o O e o N. Então, a gente vai executar o algoritmo com R. Né? A gente já vê que todo mundo está ordenado, só que o R ele é menor que o S, né? Então a gente vai fazer essa troca, tá? A gente vai fazer essa troca. Aqui vai ser o S e aqui vai ser o R. A gente vai ver depois o T, tá? O T ele vai estar na posição certa, não vai ser feito nada. A gente vai ver depois o I. Com o I a gente vai ver que ele vai fazer a troca com T, com R, com S e até fazer a troca aqui com N. Então o I vai entrar nessa posição. Bom, e aqui vai ser retirado. A gente vai avaliar aqui, vamos aqui com o verde, a gente vai avaliar o O, tá? E a gente vai ver que o O ele tem que ser colocado depois do N. Então, de novo, vai ter novamente a troca. Deixa eu ver como é que eu vou fazer a seta. Vou fazer aqui a seta desse jeito, O O vai entrar nessa posição, tá? Porque ele não vai ser não vai ter mais troca à esquerda do O. E por último, a gente vai ter o N. Deixa eu mudar a cor novamente. Vou botar aqui, vamos ver como é que fica. O amarelo. E no final, a gente vai ter a avaliação do N, que ele vai ser inserido, né, do lado do próximo N, tá? Ele vai ser inserido para cá. Então, essa é a ideia do algoritmo. E como vai ficar a nossa resposta final? Vamos colocar aqui em vermelho.
aqui seria a resposta final ordenada. Então a ideia é sempre tentar inserir um elemento em todo o conjunto, todas as palavras ordenadas na esquerda, e que tudo que está à esquerda sempre se mantém ordenado. Então, no melhor caso, que é quando o algoritmo está ordenado, a gente só vai executar N vezes. E por isso, no melhor caso, essa complexidade é o de N, porque ele simplesmente vai verificar elemento 1 a 1, né? Ele só vai verificar uma vez com o elemento posterior. Então vai executar sempre N vezes se, no caso, a palavra já estiver ordenada. Então agora vamos para o código ver como é que vai ficar isso usando Python. Então abrir o VS Code, aqui a gente tem nosso selection sort que a gente fez do último vídeo. Vamos criar uma nova pasta, chamar de insertion sort. Tá um pouco lento. Insertion sort, e vamos colocar por fora, sempre acabo criando por dentro, né? E no nosso insertion sort, a gente vai criar o nosso primeiro arquivo, que vai ser, manter o padrão do selection sort, chamar de sort.py. Então, como de prática, a gente vai primeiramente tentar ler o nosso dataset, nosso arquivo de entrada. Então vamos criar uma função chamada de getWords, tá? E nessa função a gente não vai receber nenhum parâmetro, a gente simplesmente vai definir qual seria o nome do arquivo que a gente quer ler. A gente vai voltar uma pasta, vamos para o diretório, a pasta do dataset, e vamos começar lendo o nosso words new.txt, que é o nosso arquivo que a gente tem usado nos exemplos. Então vamos inicializar, vamos abrir usando a função open, passando fname e escolhendo o modo de operação, né, de leitura. Aí vamos ler o nosso arquivo representado com fd, que é o file descriptor que eu tenho usado nos exemplos. Então, para cada linha do nosso file descriptor, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui o nosso word list, que eu esqueci de instanciar. Ele vai ser um array vazio. A gente simplesmente vai, para cada linha, a gente vai adicionar no nosso word list usando aí o método append, tá? E para a gente eliminar os espaços em branco, a gente sempre passa o strip. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue já ler o nosso arquivo, o nosso dataset. Então, para ficar um pouco diferente, eu não vou estar utilizando o módulo main, né, que eu estava usando verificava se o name é igual a main. Eu não vou estar fazendo isso, tá? Aqui, como só tem um arquivo, não tem muito por que fazer isso, mas é sempre recomendado a gente verificar se o módulo principal está sendo usado, ou se você tiver um projeto grande com muitos arquivos. Aqui, como não tem, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Então vamos já inicializar o nosso word list por fora, né? Ele vai ser o getWords, e com o nosso word list a gente vai querer fazer o quê? Vamos printar as primeiras posições do word list, só para verificar se vai ser ordenado ou não. Então, para printar as primeiras posições, a gente usa essa forma aqui no Python, e vamos também printar as últimas, né? Vamos copiar aqui e vamos botar um -10 até o final. Então, dessa forma, a gente já vai estar printando o nosso arquivo. Também já vamos pegar o timerzinho para a gente calcular, tá? Vamos utilizar o módulo timeIt, a biblioteca timeIt, e vamos importar somente o default timer, definir como timer, e a gente vai querer calcular, utilizar isso para calcular o tempo, né, que demora vou chamar de, vou botar tudo junto, tsort, que vai ser o tempo que a gente vai querer calcular do nosso algoritmo de ordenação. Então já vou preparar aqui para já ficar bem fácil de utilizar, bem fácil para exibir. Então, nosso time sort, a gente vai querer chamar uma função, né, chamada insertion sort. E essa insertion sort a gente vai passar o nosso word list. E aqui já tem a função que vai contar. Então vamos só definir aqui a função do word list, do insertion sort. Insertion sort, a gente vai receber o word list, e aqui a gente vai fazer o nosso algoritmo. Então, só para verificar se está rodando, deixa eu salvar. Entramos no terminal, vamos entrar na pasta insertion sort e vamos executar Python 3 sort.py. Então a gente já vê aí, ó, que já executou. Eu nem coloquei o tempo. Vamos colocar também qual é o tempo. Então a gente vai executar esse algoritmo duas vezes, né? Uma vez antes, para saber como é que está sendo printado, né, os primeiros elementos da array sem ordenar, e depois
a gente printa depois do insertion sort só para ver como é que ficou ordenado. E vamos também colocar o tempo, né? Vamos botar o converter para string e botar o tsort. Então a gente já consegue aqui, vamos rodar novamente. A gente tem aí um tempo bem baixo, né? 0,0001, então aí chegando nos microsegundos. Então vamos então começar também só para deixar de forma comparativa, já vamos iniciar o próximo, tá? O WordList 2. Também vamos criar um tsort 2 só para saber qual é o tempo normal. Então vamos copiar isso tudo aqui, vamos criar o tsort 2, aqui 2, e vamos utilizar, deixa eu apagar aqui, vamos utilizar o sort nativo da biblioteca do Python e vamos ver qual o tempo que demora também. Então vamos colocar aqui tsort 2 e vamos também exibir os primeiros elementos do WordList 2 que vai estar ordenado, para a gente ter uma forma de comparação se o nosso insertion sort está realmente ordenando corretamente ou não. Então vamos novamente rodar o algoritmo e deu um erro. Tá, qual foi o erro dessa vez? Ah tá, eu acabei colocando dentro do parênteses. Então vamos fechar o parênteses aqui e apagar um dos parênteses que tenha mais. Então, dessa forma, vamos limpar novamente, executando o algoritmo. A gente vê então como que seria, né, a forma ordenada, né? Esse A Jarguna seria primeiro, seguindo esses outros, e no final teríamos Anguinhas, Aranzas, Zebi e os demais. Então, com isso a gente já preparou o nosso programinha que vai testar a eficiência do insertion sort. Vai fazer a chamada do algoritmo. Então, só falta agora a gente implementar o insertion sort. Então vamos na massa. Então vamos tirar esse pass. Esse pass é só uma instrução que é para deixar vazio, né? Porque no Python a indentação é feita com base nos espaços. Então pass é só para dizer, só para não dar erro mesmo, né? Quando você está montando um escopo de funções, você pode usar esse pass e depois ir implementando as funções com calma, tá bom? Então vamos começar aí o nosso algoritmo. Então, como a gente viu, o nosso algoritmo ele começa da segunda posição. Então a gente vai começar varrendo, né, a partir da segunda posição, que é do índice, até o tamanho total da nossa WordList. Tá? Então, a partir do momento que a gente está na segunda posição, a gente vai varrer agora da direita para a esquerda. Mas antes, vamos salvar qual é o valor que está na posição atual. Tá? Então, a gente vamos chamar, no nosso caso, como palavra, eu vou chamar de chave, tá? Então, a palavra que a gente vai ler, a gente vai falar que é uma chave, uma key. Então, a gente vai guardar esse valor, porque se no caso a gente não atualizar, a gente retorna esse valor ao ponto atual. Então, primeiro, a gente recupera o valor da posição atual e vamos ler da direita para a esquerda. Então, vamos pegar a posição, vamos ter um índice J que ele vai varrer da direita para a esquerda. Então, ele vai começar da posição I-1, tá? E com isso, esse J, ele vai varrer da direita para a esquerda. E se caso não tiver nada, se não tiver nenhuma alteração, a gente já vai inserir esse key na posição correta. Então, como o J é I-1, a gente vai colocar na posição J mais 1, o valor novamente na lista. Então, esse caso aqui, essa opção do WordList J mais 1 é simplesmente se o caso não for ordenado, a gente vai ler e vai colocar novamente essa chave. Então, é preciso executar essa posição. Então, a gente fez o caso trivial, que é quando não tem a mudança nenhuma, tá bom? Quando não temos a ordenação. Então agora a gente vai verificar se vai ter as trocas ou não. Então a gente vai usar um while, tá? E nesse while, primeiro, a gente vai varrer, né, enquanto o J for positivo. Então o J tem que ser maior que 0, tá? Que a gente vai diminuindo o J. O critério de parada vai ser quando o J for menos 1, tá? Menor que 0. Ou, né, E, na verdade, né, além de J ser maior que 0, a gente só vai continuar varrendo à esquerda se a posição que está na esquerda, tá, a posição J, ela for maior que o valor que a gente está comparando. Tá? Então a gente só vai varrer com J, né, vai pegar o J, vai ser decrementado quando a posição do J, né, o valor da esquerda, for maior do que da direita. Então, com isso que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca. Tá? Então, aqui a gente não vai precisar do auxiliar, porque a gente já tem o key, tá? Que vai permitir... o key seria o nosso auxiliar, né? No selection sort, a gente usava um out, né? A gente usava um out que recebe o valor de I, aí o I recebia lá a posição J, depois
o J recebia o out, né? A gente não vai estar usando esse método, essa forma, porque a gente já tem um key que vai ser meio que o nosso auxiliar, tá? No caso base. Então, o que a gente vai fazer? Então, na posição J mais 1, a gente vai colocar, que é J mais 1, né? Que seria, inicialmente vai ser o key, mas a gente vai decrementando, né? Então, a gente vai sempre 2 a 2 verificando e alternando se a posição J for maior que J mais 1. Então, a posição J, se J for maior que J mais 1, a posição J mais 1 vai receber o que está no elemento J. E a gente não precisa fazer o inverso, porque a gente não precisa se preocupar, né? Como o primeiro valor, o valor de J mais 1 já foi armazenado em key, no final a gente vai atualizar esse key na posição certa. Se o key ele for menor do que tiver na posição J, né, no final ele vai ser armazenado corretamente com essa última instrução. Então, fazendo isso, a gente termina aí o insertion sort, né? Como a gente pode ver, o insertion sort é bem simples, é bem fácil de estar implementando. Assim como o selection sort, só tem essa um pouco essa pegada aqui de utilizar o key, né, como um auxiliar. Tá, então vamos executar o nosso algoritmo. Deixa eu colocar aqui também, como eu fiz com o selection sort, vamos colocar que ele também é O de n ao quadrado, tá? Utilizar essa representação com um circunflexo. Então vamos rodar o nosso programinha e vamos ver se está ordenando corretamente. Então, como a gente pode ver, pessoal, aqui, ó, esse primeiro array, ele é o nosso o insertion sort, tá? A gente vê que ele está igualzinho esse outro, né? Como a gente pode ver aqui. E o final também, né? Como a gente pode ver, né? A árvore da geometria elástica também está igualzinho. A gente vê aqui o tempo, né? Como a gente pode ver, ele demora 0,05 segundos, né? Em comparação com o nativo aqui do Python, que demora bastante também. Ó, aqui é 2 ordens de grandeza a mais. Então, como a gente pode ver, esse algoritmo ele tem a mesma complexidade de pior caso do selection sort, mas ele pode, em algumas situações, atuar melhor que o selection sort. Então vamos aumentar aqui a nossa base, vamos colocar 10.000 palavras e vamos ver qual é o desempenho. Então vamos limpar de novo e vamos ver. Então a gente já vê que já demora um pouquinho a mais. E pronto. Então assim, ó, como aí a gente viu que tá tudo ordenado, né? Os 10 primeiros elementos estão batendo com o nativo, a ordenação nativa, e os últimos também. Então a gente vê aí, ó, que demorou 5 segundos, pessoal. Foi 3 ordens de grandeza a mais. Então com isso a gente fecha aí mais o algoritmo, né? O algoritmo insertion sort, tá? Que é bem simples de implementar e ele normalmente é utilizado quando a gente está inserindo elementos, né? Ele tem a complexidade de pior caso de O de n ao quadrado, mas como a complexidade de melhor caso dele é O de n, ele é muito utilizado quando a gente está criando um array dinâmico. Então, conforme a gente quer inserir o elemento e quer inserir esse elemento no array em ordem, a gente normalmente utiliza o insertion sort, porque o elemento, o array que a gente vai querer inserir ele já está ordenado, né? A gente só quer inserir o elemento na posição correta. Então, o insertion sort, nesse caso, né, quando já está ordenado, tá? O melhor caso dele é O de n. Então, o insertion sort é importante conhecer se você quiser fazer uma lista dinâmica, um array dinâmico. Ele é ótimo nesses casos. Bom, pessoal, então deixa aqui no comentário se esse vídeo foi útil para você, se você gostou das informações que foram trazidas aqui nesse vídeo. Deixa o seu gostei para eu saber se você está gostando desse conteúdo aqui no canal e assim eu poder também mais, e também se inscreva para não perder os próximos vídeos da série, tá bom? Que os próximos vídeos vai ser sobre a implementação do insertion sort usando JavaScript e depois usando a linguagem Dart. Então, até o próximo vídeo. Tô ficando por